Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 1 e nessa aula nós vamos ver deslocamento vetorial. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badalhe esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo interessante para você. E se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então, caro aluno, já se inscreva no canal e badale esse sininho. Tendo feito isso, vamos à aula. Bom, vamos então iniciar nosso estudo de cinemática vetorial. Vamos entender o vetor posição. Nós vivemos em um mundo 3D, 3 dimensões, onde, por exemplo, se você observar uma caixa, você vai perceber que ela tem uma largura, um comprimento e uma altura. Daí nós definimos o espaço, onde nós temos 3 componentes, uma componente x, uma componente y e uma componente z. Vamos então definir o vetor posição. Vamos pegar aqui então uma caixa em 3 dimensões, nós temos o eixo x, o eixo y e o eixo z. E vamos pegar aqui um ponto no espaço. Nós podemos definir o vetor posição desse ponto da seguinte forma. Nós temos aqui uma reta, vetor posição, partindo da origem até esse ponto. Nós definimos esse vetor como vetor R. Esse vetor R ele vai ter uma componente na direção x. Esse vetor R vai ter uma componente na direção y. E esse vetor R vai ter uma componente na direção z. Então, nós podemos escrever o vetor R como sendo a soma vetorial de Rx, Ry e Rz. Então, nós podemos escrever o vetor R como sendo a soma dos vetores Rx, Ry e Rz. E nós podemos calcular o módulo do vetor R fazendo r ao quadrado igual a rx ao quadrado mais ry ao quadrado mais rz ao quadrado. Então, o módulo do vetor R vai ser rx ao quadrado mais ry ao quadrado mais rz ao quadrado. Vamos então ver o deslocamento vetorial. Podemos pegar, por exemplo, uma partícula que parte de um ponto no espaço. Essa partícula terá um deslocamento indo até um outro ponto no espaço. Nós podemos pegar aqui os eixos x, y, z. E nós temos aqui esse arco em azul, que é a trajetória da partícula. Nós podemos pegar aqui um ponto P1 do espaço, que é a posição inicial da partícula. Nós podemos pegar aqui um outro ponto, o ponto P2 no espaço, que é o ponto final da partícula. Nós teremos um vetor posição inicial partindo da origem, indo até o ponto espaço P1, que é o nosso vetor R1. No ponto P2 do espaço, nós também teremos um vetor posição partindo da origem, que é o vetor R2. Houve um deslocamento, ΔS, nesse percurso, mas também houve um deslocamento vetorial. E esse vetor de deslocamento vai ser um vetor que parte do ponto de onde a partícula saiu até o ponto onde ela chegou. Portanto, é uma reta. Este vetor de deslocamento é uma reta do ponto onde a partícula saiu até o ponto onde a partícula chegou. E nós representamos o vetor de deslocamento como sendo o vetor ΔR. E esse arco, onde a partícula percorreu do ponto P1 ao ponto P2, é o arco que nós chamamos de ΔS. Então, o vetor ΔR é um vetor de deslocamento, que é um vetor em linha reta, que vai do ponto P1 ao ponto P2. E como nós vimos que ΔH é a variação, então ΔS vai ser S2 menos S1. Ou espaço final menos espaço inicial. E o vetor ΔR vai ser, o vetor ΔR é igual ao vetor R2 menos o vetor R1. É a mesma definição. Ou seja, o vetor ΔR vai ser o vetor R2 menos o vetor R1. Aqui nós temos uma notação vetorial, mas semelhante ao que nós já tínhamos feito com ΔS. Beleza? Bom, olhando novamente aqui para o deslocamento, percebam que o vetor ΔR ele vai ser sempre menor ou igual ao deslocamento ΔS em módulo. Bom, nós temos aqui o arco em azul e a reta do vetor ΔR verde. Quem é maior, o arco ou a reta verde? O arco. Então, o módulo do vetor ΔR é sempre menor ou igual ao módulo de ΔS.
Bom, aqui nós vemos que o módulo de ΔR vai ser sempre menor ou igual ao módulo de ΔS. Como assim menor ou igual? Será que eles podem ser iguais? Bom, vamos ver então a situação em que o módulo do vetor ΔR é igual ao módulo de ΔS. Nós temos essa situação quando nós temos uma partícula que se desloca em linha reta, ela parte do ponto P1, vai até o ponto P2. Supondo que a partícula partiu do ponto P1, foi até o ponto P2, o ΔS será este comprimento, S2 menos S1. Este é o tamanho de ΔS. E o vetor ΔR é o vetor que une os pontos P1 e P2. Então, nós temos aqui o vetor ΔR. Neste caso, nós temos que o módulo de ΔR é igual ao módulo de ΔS. Beleza? Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe seu like. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!